bom dia. Ah, beleza, Bruno. Você já tá dentro. Beleza, Bruno. Eu já vou aceitar. Eu só vou fazer uma introdução aqui, né? E aí eu já aceito para você poder participar. Bom dia, Samira. Acho que eu vou deixar entrar pelo menos até 5 pessoas. Aí a gente começa já. É, para já só tem três. A galera ainda tá dormindo. Bom dia, Samira. Só aguardando um pouquinho, pelo menos até entrar 5 pessoas. E aí a gente já começa. Até vai ser antes das 10h05, né? Porque tem. Essa live só tem 1 hora. Aí a gente vai ter que começar já já. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Boas, Fábios. Bom, eu acho que já está na hora, já não vai. As pessoas que entrarem, boa, Fiviá. As pessoas que entrarem vão pegando o que vai acontecendo aí na live. Bom, antes de mais, bom dia, né, a todas e todos aqui presentes nessa live. Eu sou Lauro José Cardoso, eu sou estudante de Arqueologia e Patrimônio Cultural, estudante de mestrado, agora no segundo semestre. Hoje nós vamos ter a nossa live patrimonial, que é uma atividade de extensão do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Trata-se de uma atividade integrante do programa de extensão de acompanhamento e enfrentamento à Covid-19 do Centro de Humanidades e Letras da UFRB. Então, na live de hoje será abordado o tema Arqueologia em África, os casos de Angola e da Guiné-Bissau. Para abordar este tema, nós teremos a participação do nosso convidado, que é o Bruno Pastre Máximo, que é historiador, mestre em arqueologia, arqueólogo do Laboratório de Arqueologia, Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas. E atualmente o nosso convidado também é doutorando em antropologia com habilitação em arqueologia na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ele possui pesquisa voltada à análise das narrativas da paisagem arqueológica em Guiné-Bissau e Angola. Então, Bruno, vou convidar você agora a participar. E
Pronto. E aí, Bruno, beleza? Tudo bem, Lau? Vamos estar junto. O Bruno Nós tá junto. nos pude fazer a conversa em crioulo. Quem sabe no outro momento aí, quando nós já dominamos completamente essa língua, né? No sentido de entender e compreender. Brincadeira. Yeah. Então, vamos lá, né? Em nome do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB, nós agradecemos a sua presença, né, Bruno, por ter aceito. Aí a gente vai, né, dar início ao nosso bate-papo, à nossa conversa, que é sobre arqueologia em África, os casos da Guiné-Bissau e Angola, né? Então, eu começo por perguntar sobre a sua pesquisa, né? Fale um pouco aí da sua pesquisa, tanto em Angola, que já foi realizada, e também na Guiné-Bissau, que está acontecendo agora. Primeiro, obrigado, Lauro. Agradecer a todos que estão assistindo, Sim. todos que vão assistir depois do futuro. Agradecer o convite Uhum. do programa, por ter me lembrado de mim. Eu fico muito feliz, né, de falar sobre o tema, e principalmente na Universidade de Congo Baiano, que eu sei que é uma universidade que tem esse engajamento importante com a cultura afro-brasileira e africana. Muita felicidade. Sim. Então, a minha pesquisa do mestrado foi sobre o sítio lá em Banta Congo, no norte de Angola. Uhum. É estranho falar sem mostrar um slide assim, porque não sei as pessoas ficam sabendo onde estão. Mas depois vocês procurem. Em Banta Congo, fica lá no norte de Angola, na divisa com o Congo. E é muito famosa, foi muito famosa entre historiadores, já com muitos livros publicados, mas entre os arqueólogos ainda é muito desconhecida. As pesquisas Uhum. começaram basicamente no ano de 2010 e eu participei desse processo de conhecimento arqueológico de Banza Congo com a minha pesquisa. A minha pesquisa, ela envolveu diferente né, eu não tive autorização para escavação, depois a gente pode Sim. comentar sobre isso. Então, o meu trabalho foi um trabalho de paisagem, que eu tentei trabalhar com a construção das narrativas das populações locais sobre o sítio arqueológico. O que foi muito importante para mim, que eu fiquei muito feliz, é que mostrou-se que essas narrativas eram diferentes e divergentes do que da posição que o governo sustentava na época. Sim. Uma posição que valorizava uma história que ligada com a colonização, né, a presença do Banza Congo enquanto lugar colonial, enquanto centro de convivência entre populações europeias e africanas, lugar do tráfico de escravizados. Esse era o mote, né, da narrativa da ciência, né, da Unesco. Enquanto as minhas pesquisas, né, com as comunidades, mostrou que isso é um passado que era irrelevante na história do sítio arqueológico. Para as comunidades que eu entrevistei, conversei, o mais importante era o passado remoto, o passado de fundação da cidade e o lugar dela enquanto paisagem Bakongo, né, enquanto Congo, não enquanto relação com os portugueses. Então, nesse período, dentro da história de vida, né, como é que fala na arqueologia, na história de vida do sítio arqueológico, o capítulo da colonização era algo menor na história do sítio arqueológico. Então, houve essa divergência. A minha pesquisa tentou mostrar como essa divergência ocorreu e, principalmente, como é que essa divergência refletia uma política por parte do governo angolano e das equipes de arqueologia de sobrevalorizar um passado em detrimento de outro. E esse conflito, que é inerte, né? Que um grupo tem poder, que é o Estado, e o outro grupo não tem. Então, esse trabalho foi importante para mostrar que isso que é importante. Minhas conclusões foi que foi importante a gente considerar todas as narrativas para poder entender o sítio na sua totalidade. Poxa. Eu te resumir brevemente aí. Eu fiquei curioso com essa questão de você não ter tido autorização para escavar em Angola. Por que isso aconteceu?
Como é que foi esse Foi processo? bom, Angola na época, né? Hoje a situação está um pouco melhor, né? Assim, teve uma abertura do regime político, né? Mas na época ainda era o José Eduardo dos Santos e eles tinham uma política muito centralizadora. Então eu tentei entrar em contato com a equipe da Unesco na época para poder participar das escavações, mas fui rechaçado sem mais justificativas. Uhum. Sim, eu só posso especular que fui negado a minha participação oficial na equipe, né? Exatamente foi porque talvez eu não tivesse um alinhamento à política do governo, né? Talvez por isso. Ok. Mas enfim, a questão é que não fui autorizado, então não pude participar das escavações, o que foi até bom, até agradeço, porque senão eu não teria feito essa pesquisa que para mim foi mais relevante do que o trabalho que aconteceu lá. Acho que foi muito importante ter tido essa oportunidade de contribuir de uma outra forma. Certo, certo. Aí a sua pesquisa ela está disponível, né, nas redes para quem quiser ter acesso, ler e aprender mais. Sim, tá aqui, eu até vou colocar. Aí eu criei esse site, banzacongo.com, é um site que eu criei para poder colocar todas as entrevistas que eu fiz no mestrado, no campo, e também um pouco de uma história mais didática aí sobre como é que foi o trabalho de campo e um pouco da história da cidade. Muito bom, muito bom. Interessante mesmo. E a missão que é a sua pesquisa agora no doutorado? Agora no doutorado, né, então eu decidi mudar, né, pelas dificuldades de trabalhar em Angola, principalmente por isso mesmo, porque realmente Angola é um lugar fascinante para trabalhar. Mas tinha muito receios com relação à possibilidade de atuação, vistos, enfim. Aí eu com outros professores, né, agradeço muitos professores lá, Ramon Sarroy, a Mariana Temudo, lá de Lisboa e de Oxford, que eles que foram os grandes incentivadores para eu ir para Guiné-Bissau e apresentarem esse campo, que foi muito importante, assim, né? Eu tinha pensado num projeto no tráfico de escravizados, da região de Cacheu, que é um sítio também muito importante, que não foi estudado ainda, né? Agora tem um colega, o Rui Gomes, ele está agora estudando, muito feliz no português. Eu pensei nisso, mas quando eu cheguei no campo, o que eu percebi foi uma coisa muito familiar para nós arqueólogos brasileiros, que são os sambaquis, né? Então, chegando no campo, eu percebi que tinha uma grande quantidade mesmo de sítios arqueológicos lá no norte do Guiné-Bissau que se assemelham, né, com o nosso sambaquis, com cheiros. Então, eu decidi reorientar a pesquisa, não mais para um trabalho mais de cunho da história colonial, mas para tentar entender esses concheiros, porque não sabemos nada sobre eles. Não sei se estão antigos, se são novos, não sabemos nada. Então, eu comecei o trabalho agora no doutorado, meu trabalho de campo, eu fiquei 2 meses. Foi o primeiro trabalho de mapeamento desses sítios arqueológicos no norte da Guiné-Bissau, onde identifiquei de mais de 90 concheiros. E aí o mais interessante, do ponto de vista do Brasil, né, não vou entrar no mérito de discussão com o Brasil, porque aí é um mundo sem fim, né? Mas assim, falando um pouco... Sim, realidades diferentes. Mas o muito interessante para a arqueologia brasileira é realmente quando nós conseguimos ter um parâmetro de uma sociedade que até hoje, né, as populações de relupes, constroem esses concheiros. Né? Então eu pude presenciar e observar como é que é toda a rotina deles de construção do tambaqui, do concheiro, lá no Monte de Casca, em crioulo. Então, todo o processo de terem as canoas, irem com as canoas até os locais de coleta de ostras, principalmente, que é a principal. Eles coletavam as ostras, traziam para as aldeias, passabancas, preparavam a carne, né, a comida, e depois depositavam no concheiro. Isso é muito interessante. Consegui, então, observar como é que era essa dinâmica dos concheiros numa sociedade contemporânea, né? Algo que no Brasil é algo que não é possível. Os concheiros já são sambaquis do Brasil
pararam de ser construídos bem antes da chegada dos colonizadores. Então, é uma oportunidade bacana, não vou entrar nesse mérito, mas é muito importante. E a minha pesquisa vai um pouco, né, mesmo não fazendo uma discussão direta com o Brasil, né, minha pesquisa vai trazer muito disso, né, de tentar entender esse papel social mesmo dos concheiros. Hoje eu consigo perceber que os concheiros, eles, quase todas as aldeias, quase todas as tabancas, eles são lixeiras mesmo. São depósitos de lixo, então, junto com os concheiros, tem lixos industriais, né? Tem lixo, massa de tomate, tem roupa, enfim, tudo que eles descartavam. Mas, muito mais do que um significado de lixo, que por si só já é muito relevante para a arqueologia, né? Nós entendemos o papel do lixo, né? Que tipo de lixo se produz numa aldeia, isso já é um tema fascinante. E só isso já é fascinante, mas o mais interessante para mim, né, de observar, é tentar entender essa dinâmica do concheiro enquanto esse lugar de mediação entre uma sociedade que é agrícola, profundamente agrícola, que tem uma produção de arroz muito, muito significante, intensiva, e essa relação com o mar. Então, é isso que é o que me chama a atenção hoje. Acredito que pode ser uma contribuição, principalmente no caso do Brasil, seria uma situação mais análoga com os concheiros aqui da Amazônia, onde eu trabalho. São sociedades onde os concheiros ainda não possuem uma função ritual muito clara, igual nas sociedades litorâneas, né, do Atlântico, mas que podem ter essa relação que eu imagino que tem na Guiné-Bissau, que é esse símbolo do lugar, né? Esse lugar enquanto um lugar que reflete esse modo de vida, conjunto entre uma agricultura e pesca e coleta do mar, né? É um lugar síntese do mar e da terra. A Thay Alcântara está perguntando aqui se essa construção é um contexto ritual. Foi o que ela perguntou aqui. Não, depende, vamos lá, né? Tem todas as aldeias, eu fui em 13 aldeias, né? 13 tabancas. Fui em 13 tabancas, das 13 tabancas, 12 certamente não. Se nós considerarmos, claro, que o ritual é um momento específico de construção, né? Então, vamos pensar que o concheiro está lá, ele alimenta todos os dias que eles consomem as conchas ou os lixos, né? Uma massa de tomate, lá de cerveja que eles colocam lá. Isso não impede, por exemplo, que certamente uma festa que eles façam uso desse tipo de alimentação e de produtos, esses resíduos, né? Esses lixos acabem no concheiro. Então, não tem uma função ritual clara, mas de alguma forma estão entrelaçados com o cotidiano da aldeia, que inclui, claro, os rituais, que é algo muito, muito importante na dinâmica da aldeia, todos os ritos de iniciação e tudo. Mas tem uma aldeia especial, vou colocar o nome dela aí, a Culádia, que é uma aldeia que ela não se encaixa com isso, que lá tem montes muito grandes, tem montes de 8, 9, 10 e 15 metros de altura, totalmente diferente dos outros. Aparentemente eles não são construídos, mas o monte maior de todos, esse de 15 metros, ainda fazem a iniciação das mulheres da aldeia, eles fazem em cima do concheiro. Então é um processo de construção, fato, né? Mas ele está envolvido numa ritualidade. Essa aldeia. Os médios, os concheiros, das outras aldeias, é na faixa de 1,5 m, 2, 3, assim. É um pequeno monte de lixo mesmo. Pensa que é um monte de lixo de 3 metros, 2 metros, 2,5 m, depende. Bom, a Camila perguntou a questão do tamanho, eu creio que você já viu também. Uma minha curiosidade, Bruno, é em relação ao tempo em que você ficou, né, na Guiné-Bissau, fazer essa primeira fase da pesquisa. Você ficou quanto tempo? Meses, né? Agora, na Guiné-Bissau, eu fiquei 70 dias. 70 dias.
E aí você pretende voltar, né? Você tinha falado a ser feliz, pretende voltar no início do próximo ano. É isso? Sim, a nossa intenção, né, da equipe é que nós começamos o trabalho de novo depois do Carnaval. Porém, enfim, não sei se o Covid vai deixar, né? Nós estamos aí esperando o Covid. Agradeço aqui até a Embaixada Brasileira lá na Guiné-Bissau, que está dando todo o apoio, né? Eles que estão fazendo financiar essa parte de logística e terrestre lá na Guiné-Bissau. Agradeço a Embaixada. Mas enfim, não sabemos, né? Sem o campo eu não vou terminar o doutorado. Isso aí não, porque não faz sentido. Isso é um fato. É muito importante que... Pode falar. Não, que nessa etapa de campo, nessa segunda etapa de campo, é importante para a gente conseguir dar uma cronologia, porque realmente para mim é muito difícil a pessoa que vai lá entender a temporalidade daquele concheiro. Eu tenho uma suspeita que eles são recentes, sinceramente. Eu não acho que eles sejam de 2000 anos, eu acho. Mas a gente sempre se surpreende. Talvez aqueles grandes sejam, né? Do lado do Senegal, teve pesquisas dos anos 70 que apontam concheiros de até 4.000 anos. Então, realmente é um grande mistério. Eu não tenho nem ideia da idade, da cronologia daqueles concheiros. Isso aguça a vontade de pesquisar mesmo. Surgiu mais uma questão aqui, que é da Zoe. Deixa eu tentar achar que eu me perdi. Quais os principais desafios da imersão etnográfica? Pergunta de Bárbara Altíssimo. Oi, Bárbara. Então, os principais são muitos desafios, né? Eu acho que depende muito do contexto etnográfico em si, né? Os povos Felupes, eles têm uma fama na Guiné-Bissau e no Senegal de serem os mais fechados. Isso foi um grande desafio, porque realmente, assim, eles não estavam muito dispostos a conversar comigo, né? Comigo e com os colegas que estavam comigo lá, né? Então, foi um desafio, porque eles, apesar de eles serem uma sociedade onde não tem uma clara estrutura hierárquica, assim, as famílias vivem mais ou menos de forma autônoma, não existe uma relação de hierarquia dentro da aldeia muito clara. Quando tinha um momento quando eu chegava na aldeia, o objetivo era, todos me encaminhavam para falar com a liderança, que é a liderança dos brancos, né, que eles têm lá, um chama comitê. E era esse que fazia a mediação comigo. Então, todas as minhas experiências de conversa com a comunidade praticamente foram com os comitês, porque eu tive pouco acesso às famílias em si. O que me deixou muito triste, frustrado, né? Porque o objetivo era tentar o máximo de narrativas das famílias, dos diferentes grupos da aldeia, sobre os concheiros. Mas, enfim, eu tive que me adaptar a essa dinâmica. Então, acho que o principal desafio, no meu caso, foi a língua também, né? Porque a Missili Papi é um bocado de idioma, Cacibe Tio. Então, é um pouco difícil. Né? Falar crioulo é uma coisa que dá pra gente entender, nós que falamos português, mas, assim, uma coisa é você sempre pedir comida, pedir água, outra coisa é o cara contar a história de um assentamento. A história de uma divindade, né? Do Irã. É muito difícil, né? Até porque, mesmo para eles, é um desafio, né? Porque eles falam feluque, então eles têm que traduzir para o crioulo, e aí é um desafio muito grande. Eu acho que, enfim, foi um desafio, né? É isso. O maior desafio foi essa questão da relação com a comunidade, né? Coisa que eu não tive, por exemplo, em Angola, em outros países que eu fui, onde a relação com a comunidade foi muito mais tranquila, eles tinham uma postura de muito mais diálogo mesmo. No caso de Angola, por exemplo, eu trabalhei com comunidades que eram religiosas, né? Então, pessoas que eram de igrejas tradicionais, então a coisa que o pastor mais queria era me converter, então eu falava à vontade, participava das festas, enfim, era uma situação muito diferente da que eu estou vivendo na Guiné-Bissau. Mas uma outra questão, quanto a esse fator linguístico, para além do crioulo, eu acredito que, principalmente com os fluxos, eles devem ter as línguas étnicas próprias, né? Que de certa forma, não sei como é que está essa sua relação também com esse aspecto linguístico. Para além do crioulo, tem essa língua própria, que eu acredito que a maioria ainda deve conversar, trocar ideias nessa língua, na língua fluxo. Como é que tem sido essa sua relação, né? Entre o crioulo e a língua fluxo?
e o lugar onde está pesquisando. Bom, a língua Felupe eu desconheço praticamente, né? Tentei aprender algumas palavras, mas não é uma coisa totalmente de outro mundo para mim, né? E como os trabalhos, infelizmente, né, devido ao trabalho, né, que eu não consigo, né, ficar mesmo, né? O meu desejo era ficar 6 meses lá, tentar de fato uma imersão, mas século XXI no Brasil, fazer ciência no Brasil tem essas restrições, né? A gente não consegue mais fazer igual faziam muitas vezes, né? Campos longos que faziam-se antigamente, nos anos 70, nos anos 80, ficar 2 anos, fazer doutorados de 6 anos, 7 anos, então mudou. Então, assim, é uma idade mesmo, né? Como o meu trabalho não é centrado na etnografia, né? Então, eu não pretendo fazer uma etnografia, apesar de, claro, estou observando ali, né? Mas o ponto central não é O áudio da etnografia. prática, né? Meu ponto central são os concheiros e tentar a história dos concheiros, né? Então, claro que o presente contemporâneo é uma fonte importantíssima, mas eu reconheço, e por isso que eu não quero nem tentar entrar num âmbito que eu não vou conseguir dar conta, que é uma abordagem etnográfica mais densa. Sim. Então, todas as perspectivas etnográficas que eu vou incorporar vão ser coisas mais simples e de apoio mesmo, né? Esperando que talvez no futuro eu faça uma coisa mais densa, que merece e é fundamental, na verdade, talvez dos pontos de vista da história dos concheiros do mundo, né? Seja algo realmente essencial. E quanto à arqueologia, enquanto né, ciência, como é que você, na sua pesquisa, tanto em Angola e na Guiné-Bissau, o que que a população com quem você teve esse encontro mais próximo, como é que a população entende a arqueologia? Em algum momento perguntavam para você o que é arqueologia, o que é fazer arqueologia? Sim, essa é uma grande dificuldade, né? Assim, em Angola foi mais fácil porque já estava tendo as escavações da Unesco, né? E como é um lugar muito sagrado, todo mundo achava muito estranho a pessoa ficar fazendo um buraco no cemitério ancestral, sabe? Então, as pessoas sabiam que era uma arqueologia, pelo menos as que eu conversei, sabiam para mal, né? Então, aqui que esses caras estão vindo, né? Um branco, os caras do governo estão vindo aqui fazer um buraco no cemitério, onde está o meu avô, meu bisavô, né? Avô no sentido metafórico, né? Não é o avô dela mesmo, a avó enquanto ancestral. Então, assim, ficavam muito, sabiam que era arqueologia. Então, até o meu desafio lá era outro, era mostrar que eu estava fazendo um outro tipo de arqueologia. Então, assim, tinha essa coisa. Quando eu chegava e falava, não, eu sou arqueólogo, as pessoas já falavam, não, você está vindo cavar o meu avô, você querendo profanar a tumba dele, querendo roubar nossas coisas. Enfim, então, em Angola foi uma situação mais diferente, né? Mas eu não precisei ficar explicando o meu trabalho. Nesse ponto foi bom. Já na Guiné-Bissau era um completo, né? Totalmente, nessas aldeias. E, claro, né? Em Angola também. Eu estava num contexto urbano, onde quase todas as pessoas que eu entrevistei tinham ido para a escola, falavam português bem, então algumas até tinham feito universidade, tinham acesso à televisão, luz elétrica, algumas, né, não todas, mas tinham acesso a notícias, enfim. Então era um contexto mais de urbanização e com mais disponibilidade de informações, vamos dizer assim. Né? Certo. Já na Guiné-Bissau, não. Na Guiné-Bissau foi uma das aldeias Felupe, né? Todas as aldeias, né? Não tem nada de direto, não tem internet, não tem nenhum tipo de contato com o exterior, a não ser o contato de pessoas, né? Então, quando as pessoas que moram em Bissau, em Cacheu, em São Domingos, vão para as aldeias, elas trazem as informações, ou alguns lugares que pegam o celular, que tem ligação, mas a ligação é cara, eles não ficam gastando conversa à toa, né? Então, assim, foi um outro contexto. Então, chegar nas aldeias e tentar explicar o que era arqueologia foi uma dificuldade muito grande. Assim. Realmente, até pela própria dificuldade de falar, né, em crioulo e também desse aspecto das comunidades de não serem tão abertas para criar um vínculo já mais profundo rapidamente,
Então, muitas vezes eu tive até dúvida se eles realmente, de fato, entenderam o que eu estava fazendo lá, sabe? Eu não tenho nenhuma dúvida que em muitos casos não entenderam. Eu mostrei, eu tentei levar imagens, o que eu fiz... O que eu fiz foi, eu levei 15 imagens de sambaquis do Brasil, com as escavações do Brasil e alguns museus, e eu apresentava essas imagens para a comunidade, para olha, aqui foi no Brasil também tem esses concheiros, no Brasil são muito importantes para saber nossa história, porque se encontra nesses concheiros muitas informações, pedaços de cerâmica, ossos humanos, enfim. Tentei explicar para ele e explicar a importância dos museus também, né, enquanto lugar de memória. Então foi isso que eu fiz para ver se eles conseguiam entender. Acho que em alguns casos, com certeza, entenderam claramente aqueles grupos que tinham uma ligação, por exemplo, com escolas. Quando eu conversei com professores, eles claramente entenderam. Sabe? Outros casos não entenderam muito bem, não sabem não entendem o que é ciência, não entendem o que é o método científico, então é muito difícil. É outro mundo, realmente, outro tipo de... Bom, Bruno, surgiram algumas perguntas aqui, eu vou ler. Sobre material de educação patrimonial para mediar esse encontro? Pergunta da Thay Alcântara. Sim, eu pensei, sim. Falta muito trabalho só para mim, né? Só os cocheiros já é muita coisa. Eu gostaria também que mais pessoas se envolvessem. Mas, enfim, né? Sempre pensando que no trabalho de arqueologia de longo prazo, eu tenho interesse, né, em trabalhar talvez muitos anos na Guiné-Bissau. Então, esse momento agora é preparar, né? Eu vou tentar na próxima vez levar cartilhas, materiais didáticos, sabendo das limitações que mais as pessoas não leem em português ou leem com dificuldade, né? Mas eu pretendo, sim, com certeza vou fazer um site depois também sobre os campos para divulgar um pouco da história Felupe. Eu vou fazer também quando estiver terminado. Mas o maior interesse, na verdade, nosso, até que a Embaixada compartilhou disso, que a Universidade Federal de Sergipe compartilhou também, em Belo Horizonte, na FMG, é tentar trazer alunos da Guiné-Bissau para estudarem arqueologia, né? Porque o país não tem quase arqueólogos. E os arqueólogos que tem não atuam. Então, o mais importante hoje, eu acho, seria conseguir trazer essas pessoas para estudarem no Brasil arqueologia e, de fato, e quando voltarem, para atuarem nessa área, que é urgente, no caso da Guiné-Bissau. Urgente, não tem nada. Exato. Eu acho que o caminho é por aí mesmo, fazer essa mediação com a questão da educação. Aí vem o professor Carlos, né, que é o coordenador do nosso curso, perguntando quais as diferenças e semelhanças da materialidade da arqueologia desenvolvida em África e no Brasil. Há possibilidade de elo entre os dados arqueológicos de Angola e Guiné-Bissau com o Brasil? Perguntas, professor Carlos. Sim, Carlos. Tem muitas possibilidades. E não quis entrar nesse tema porque ainda não tenho dados para isso lá, né? No caso tanto no caso da Guiné-Bissau como de Angola era algo mais direto, né? Porque o Banza Congo foi um sítio que, né, que vamos dizer assim, que teve uma presença colonial muito intensa. Então é um lugar privilegiado para conseguir fazer esse cruzamento, principalmente questões com relação à decoração cerâmica, questões de tipo de habitação. Então é muito possível a gente fazer comparação, fora as questões também de ossos humanos, enfim, questões genéticas, né, que hoje está tão em moda na arqueologia. Então essa é uma possibilidade, no caso de Angola, né, que foi explorada, e inclusive foi por esse motivo, eu acredito, que Banza Congo foi escavada, né, pelo interesse da diáspora. Agora, nos concheiros da Guiné-Bissau, eu acho que é uma coisa também muito interessante, porque eu estou assumindo que muitos daqueles concheiros são recentes, e eu vi muita cerâmica lá, muita cerâmica em alguns dos concheiros também, então uma possibilidade de fazer esse cruzamento cerâmica com as cerâmicas encontradas em contextos de escravidão no Brasil. É possível. E falando dos concheiros também, até uma possibilidade que surgiu, é que no Gabão existe concheiros que foram construídos por escravizados que aguardavam ser trazidos ao Brasil.
Então, esses candidatos ficavam na costa, enquanto eles estavam lá, eles não tinham alimentação, então eles procuravam alimentação casa às outras, consumiam e construíam os concheiros. No Gabão existe montes de concha muito grandes que datam do período da escravidão decorrente direto deles. Então, uma coisa que é uma possibilidade com relação à Guiné-Bissau, está totalmente direto, né? Uma coisa muito interessante do ponto de vista, talvez, disso, né? Que é uma coisa que talvez não se entra em questão no Brasil, que eu nunca vi, que é essa relação das comunidades africanas, afro-brasileiras no Brasil, com a alimentação de mariscos, né? Mariscos ou de moluscos. É uma coisa que pode ser no futuro, né? Mas é uma coisa que eu acho que vale a pena ser explorada, se tiver um contexto que permite esse tipo de interpretação. Sim. E o outro questionamento é assim, você disse que em Angola teve dificuldade em fazer a escavação com essa devida relação com o governo na época e tudo mais. E como é que você sente essa relação na Guiné-Bissau em relação ao governo atual? Você acha que há uma abertura ou também há um certo fechamento, um desconhecimento em relação à pesquisa? Como é que você sente isso, assim, enquanto pesquisa? A Guiné-Bissau é totalmente diferente, né, de Angola. A Guiné-Bissau é um estado muito peculiar a nível mundial, né? É um estado que tem um problema crônico de estabilidade. Né? Então, assim, os governos eles são empossados, são eleitos, mas não governam, porque os mecanismos políticos da Guiné-Bissau são tão intricados e há uma divisão de poder tão grande que não permite, de fato, que ocorra, pelo menos desde o início da democratização do país, que de fato ocorram políticas mesmo efetivas de governança. Então existe uma dificuldade muito grande isso, é uma crise que está recorrente. A Guiné-Bissau teve muitos presidentes nos últimos 10 anos, então reflete a política. Isso, né, poderia ser um ponto negativo, porém é muito interessante pensar que um Estado que tem pouca atuação nas comunidades, nas aldeias, né, não estou falando de Bissau, nas aldeias, ele faz com que as comunidades tenham uma autogestão muito maior, né? Então, se pensar comparando com Angola, por exemplo, onde o Estado é muito forte, isso tem indiscutivelmente, né, em Banza Congo tem praticamente um policial por cada esquina da cidade, muitos policiais, tem uma presença do Estado forte. Essa presença do Estado também, de certa forma, intimida quando é uma ditadura. Na Guiné-Bissau é um ambiente muito mais tranquilo com relação à manifestação política, de participação, enfim, as comunidades têm muito mais um senso de autogestão, que eu acho muito interessante, acho muito positivo, né? Muito interessante, claro, que o Estado é importante, ninguém está defendendo o fim do Estado e as melhorias do Estado. Mas é interessante ver como as comunidades lidam com a ausência de Estado e como é que é possível, talvez, ter liberdade e umas condições de vida mais favoráveis, por exemplo, do que muitas vezes em Angola, pela presença do Estado mais forte. Mas, assim, por isso, com essa condição, eu nunca tive nenhum problema de trabalhar, assim, pelo contrário, todas as vezes que eu conversei com alguns políticos da Guiné-Bissau, setor do Museu de Etnográfico de Bissau, que eu estive conversando na Secretaria de Cultura do país, assim, conversando com a secretária, foi, assim, ótimo, todos acharam muito positivo. Há uma urgência, um sentimento de urgência na Guiné-Bissau de desenvolvimento. E eles entendem que conhecer o passado é parte do desenvolvimento. Então, é muito interessante, eu fico muito feliz dessa abertura. Eu espero conseguir corresponder, não só com o meu trabalho, mas também de conseguir chamar a atenção para que os jovens guineenses consigam vir fazer os cursos de arqueologia no Brasil, que eu acho, na verdade, uma coisa central de ser feita e que espero que a pesquisa consiga instigar isso. Políticas públicas para que aconteça isso. A questão também é tentar trazer alguns para o PPGAT aqui em Cachoeira, né? Que também é um viés, né? E tem outros cursos também, mas aí é interessante fazer essa mediação. E a minha pergunta que é seguida é exatamente isso. Se você já conhece algum arqueólogo ou arqueólogo africano, não só no campo lusófono, mas também na África, né, em outros lugares, assim, outros países. Você tem essa referência para passar com a gente? Sim, como eu estou trabalhando na Guiné-Bissau, é um contexto, claro, né, cultural, histórico, muito semelhante ao do Senegal.
O Senegal, então, praticamente os mesmos povos da Guiné-Bissau, quase todos eles também habitavam, ou habitam o Senegal. Isso, para mim, é algo muito positivo, porque o Senegal é praticamente um caso de exceção na África, né, junto com a África do Sul, junto com Gana, Nigéria, alguns casos na qual existe uma pesquisa sistemática de muita qualidade para arqueologia. Então, os arqueólogos senegaleses, né, eu tive que li muitas teses feitas no Senegal. Então, os programas de doutorado de arqueologia do Senegal são mais antigos que o do Brasil. Então, tem desde os anos 60 já existe. Um dos maiores nomes do pensamento africano é um arqueólogo, é um senegalês, o Cheikh Anta Diop. Então, assim, é incontornável a referência de um gigante desse. Então, é muito bom ter esses grandes arqueólogos trabalhando tão próximo da Guiné-Bissau. Então, isso me ajuda a ter boas referências das práticas e de conhecimentos produzidos na África, né? Então, assim, eu leio muitos arqueólogos senegaleses, Ibrahim Tião, Tafassal, enfim, outros, e também, para a referência com os arqueólogos da África do Sul, Nick Shepard, Martin Hall. Então, há muitos, e é muito interessante que há muitos que tentam, de fato, fazer esse diálogo e romper com paradigmas ocidentais. Mas há também muitos casos, no caso de Angola, era um caso na qual claramente não havia um esforço por parte dos arqueólogos que estavam no projeto de tentar uma abordagem que não seguisse uma linha mais tradicional da arqueologia, que incorporasse narrativas diferentes, né? Então, assim, são arqueólogos mesmo africanos que estavam muito mais próximos de uma epistemologia ocidental do que buscar romper com isso, no caso que eu vejo em outros arqueólogos do Senegal, certamente. Certo. Só no caso da Guiné-Bissau, nós temos, na história da Guiné-Bissau, só existe 4 arqueólogos formados, os 4 formaram na União Soviética. Eu consegui conversar com eles, só que nenhum deles exerceu da profissão. Quando eles voltaram da União Soviética para a Guiné-Bissau, a demanda por quadros administrativos era tamanha do país, né, recém-independente, que eles se inseriram de outra forma. Então, eles foram trabalhar no museu, outro foi trabalhar na administração, no Ministério da Educação, outro foi trabalhar na coordenação de escolas e currículos. Então, eles acabaram não exercendo a produção. E é uma pena, assim, até eles mesmos lamentam não ter conseguido exercer efetivamente a profissão. E, Bruno, assim, em termos de fatos, curiosidades, assim, que uma experiência que você tenha passado tanto em Angola como na Guiné-Bissau, que você queira contar aqui com a gente durante a sua pesquisa. Bom, foram muitas experiências marcantes, praticamente ali, é muito intenso, né? Num campo de arqueologia, num contexto cultural tão diferente, praticamente todos os dias são grandes surpresas, né? Para mim, talvez uma coisa que mais me marcou foi agora na Guiné-Bissau, assim, uma surpresa foi isso, assim, que eu cheguei em Culade, essa aldeia que eu citei antes, né? Eu cheguei rapidamente e falei, concheiros aqui? Eles têm, sim, né? O colega que eu falei, o comitê foi lá e me levou em alguns. E eram concheiros, ok, muito parecido com os outros que eu já tinha visto. Eu fiquei lá 60 dias nos outros concheiros, outras aldeias. Quando eu volto para essa aldeia depois, para voltar para lá para ver melhor, que me apresentaram esse concheiro de 15 metros, sabe? Então, realmente foi uma surpresa muito grande, né? Saber, tipo, um concheiro tão monumental que estava lá e praticamente, até onde eu sei, nunca foi estudado, ou mesmo citado, assim. Então, foi uma grande surpresa. Mas, assim, foram muitas experiências muito, muito bacanas, né? Então, na Guiné-Bissau, eu tive que comer ostra, né? Porque muitas vezes, né, esses concheiros, eles estavam distantes, né, distantes da aldeia. Então, no caso de Culade, por exemplo, eles estão muito distantes. Então, não tinha como eu voltar para a aldeia para comer. Então, muitas vezes, eu tive que eu mesmo lá, eu e meus colegas que estavam juntos lá, nós mesmo pegamos as ostras, e assamos e comemos lá. E ajudamos, claro, a construir os concheiros, né? Depositamos as concheiras, nossa marca aí na construção do sítio arqueológico.
caso de Angola que me marcou muito foi essa ligação, essa ligação tão profunda das comunidades com o sítio arqueológico, né? No Brasil, tirando as comunidades indígenas, nossa sociedade atual, nós vimos como ruptura, né? Então, nosso passado indígena é um passado na qual a sociedade contemporânea, né, ocidental, nosso aqui, né, descendentes da colonização, nós vemos os sítios arqueológicos indígenas não como pertencentes à nossa sociedade nacional, né? Apesar de sim, na lei está lá e tudo, né? Mas não há um sentimento de identidade de relação com isso. E no caso de Angola e no caso da Guiné-Bissau é o oposto. Então assim, é muito bonito você ver as comunidades se relacionarem com esse sítio arqueológico de uma forma de um profundo respeito e de interesse, porque eles reconhecem que aquilo faz parte deles, sabe? Uhum, uhum. Bom, Bruno, já estamos perto do final, né? Aí, nós aqui, em nome do PPGAP, em nome do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, nós agradecemos a tua presença. Ele está acabando, né? É pouco, mas eu acho que a gente pode continuar fortalecendo essa conexão, né? No sentido de trocar ideias, trocar aprendizados e conhecimentos, de modo a fortalecer. E eu agradeço em nome do programa, em meu nome também. E é isso, Bruno. Vamos falando aí. Pode dar as suas últimas considerações, que não são últimas, últimas no sentido atual, agora na live, mas de certeza que vai ter outros momentos. Eu agradeço muito da participação, o convite, né? Foi ótimo. Muita felicidade. Recomendo aí quem entrou depois não viu, para entrar no site banzacongo.com, que conta um pouco da pesquisa de mestrado. Eu agradeço muito ao Carlos, né, e a toda a equipe da UFRB pelo convite. É um prazer. E espero que nós possamos agora, né, estreitar mais as relações e conseguir trazer os estudantes africanos, né? E você, Laura, também um grande exemplo. Aí espero que você siga para a arqueologia também e comece uma carreira em São Tomé que precisa, né? E que também consiga que o já é um tema para outra consiga trazer. Tá, obrigadão, Bruno. Muito obrigado. Vou retirar você aqui, viu? Valeu, tamo junto. Nós tá junto. Tá junto, grava, obrigado. Tá. Tá certo. Bom, quero informar também que nós, aí no programa, nós temos um canal no YouTube. Peço que vocês se inscrevam, né? Para além de acessar o próprio Instagram, o nosso Instagram, ativam as notificações e também sigam as próximas lives que nós vamos realizar e aquelas que também já foram realizadas. E também quero informar que nós estamos nesse momento com o processo seletivo em aberto para a turma de 2021.1. A inscrição vai até o dia 31 desse mês. Bom, está perto do final, mas ainda há tempo para se inscrever. Em relação à questão do Covid-19, essa inscrição vai ser 100% virtual. Então é isso, né? Em nome do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, eu me despeço. Fiquem bem. Até mais.